E aí pessoal, tudo bem? Eu tava vendo no Instagram esses dias, né? Daí eu até salvei essa publicação aqui, ó, desse projeto. A diferença, né? A diferença aqui da primeira estrutura, porque ele virou, né? E todo esse vão aqui disponível, né? Daí eu lembrei que naquele dia que eu pedi para vocês umas sugestões, né, de postagem para eu falar, tinha uma que era sobre a vantagem do drywall. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Se vocês ouvirem um barulho de carro, de pássaro, essas coisas, é porque eu tô aqui numa área externa para fazer rapidinho e aproveitar essa luz aqui, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do drywall aqui para vocês. Aqui eu achei paredes de gesso e sua praticidade em uma obra. Então vamos falar um pouco sobre as paredes de gesso, né, que na verdade elas são denominadas de drywall, um sistema construtivo de vedação, onde o gesso é um dos componentes existentes entre elas. Né? A gente tem também a estrutura em aço galvanizado e as lãs minerais que revestem esse sistema. Ela se assemelha muito a um sistema construtivo de madeira. O estrutural da madeira se lembra muito ao do drywall para a gente conseguir associar como ela é feita, como é realizada a construção desse sistema. Pessoal, existem três tipos de placas de gesso que compõem o drywall, que são as brancas, que é a placa ST, a verde, que é a placa RU, e as rosas, que são as placas RF. Bom, então as brancas, as placas ST, são as standard, que são utilizadas em ambientes convencionais, né, que não precisem de uma necessidade específica. Então são escritórios, quartos, salas, né, ambientes convencionais. Em segundo, nós temos as placas verdes, que são as placas RU, que são as resistentes à umidade. Então elas possuem silicone na sua composição junto com o gesso. Então a gente deve utilizar elas na elaboração de banheiros, cozinhas, em restaurantes, enfim. E por fim tem a placa rosa, que é a RF, que ela é resistente ao fogo, que ela tem fibra de vidro na sua composição. Então a gente usa essas placas em ambientes que precisem ter esse cuidado. Então são salas de TI, ou se não salas de teatro, que tem toda uma legislação com combate a incêndio, saídas de emergência. Então essa é a diferença entre elas. Aqui então alguns exemplos da instalação de placa rosa, que é um pouco difícil de a gente ver no dia a dia, né? Mas é a melhor que tem. Então, pessoal, agora um pouco sobre as vantagens do drywall, né? Que todo mundo quer comparar ele com a alvenaria. Então, assim, explicando um pouco sobre o que é o drywall, automaticamente você já explica as vantagens que ele tem sobre a alvenaria, né? A primeira e a mais superficial de todas é a flexibilidade dele. Você consegue criar mais, você tem mais liberdade criativa sobre o projeto. A outra vantagem dele é essa capacidade de você poder adaptar ele à necessidade que você tem referente à umidade, referente à resistência ao fogo. Então você consegue utilizar a tecnologia necessária ao seu espaço. Né? É diferente da alvenaria, que é tudo a mesma coisa em todos os lugares, independente se tem resistência ao fogo ou não, entendeu? Essa é uma vantagem muito boa dele, né, do drywall. A outra vantagem é que ele tem a capacidade, ele tem a opção de ser melhor, ter um conforto acústico melhor que a alvenaria e térmico também. Então essa é uma vantagem muito grande sobre a alvenaria, né? Ele tem essa possibilidade, ele te dá essa possibilidade de você ter um ambiente melhorado, né? Então você pode revestir ele com lã mineral, ele tem essa capacidade que você pode otimizar o conforto acústico e térmico. E a espessura também é menor que a alvenaria, isso também é uma vantagem. Daí existem outras vantagens menores, mas eu acho que para esse vídeo tá bom eu ressaltar essas, tá? E daí a última questão que todo mundo gosta de fazer, né? Toda pergunta que o pessoal faz é a questão do preço, né? O que é mais caro e o que é mais barato. Essa pergunta ela é errada, totalmente errada, né? As perguntas certas que devem ser feitas é: qual é o material melhor? Qual é a melhor alternativa para aquilo que você precisa? Qual é o material que possui uma tecnologia mais avançada? Qual é o sistema construtivo que evoluiu com o tempo e que não parou na construção arcaica?
do barro, entendeu? É o drywall. Então não é justo você comparar drywall com alvenaria, entendeu? Você tem que comparar alvenaria com alvenaria, drywall com drywall. Existem pessoas até que comparam drywall com steel frame, que não deve também. Steel frame ele tem um caráter estrutural, drywall não. Drywall é vedação. Então você tem que comparar alvenaria com alvenaria. Por exemplo, blocos estrutural de cerâmica comparado com bloco estrutural de concreto. Tijolo de 8 furos com tijolo de 6, enfim, cerâmica com cerâmica, drywall com drywall. É outro tipo de tecnologia, um é construção seca, outra é construção molhada, então não tem como fazer essa comparação, entendeu? Então, para fechar esse assunto, quem quer comparar o preço de alvenaria com o preço de drywall, está querendo comparar o preço de algo de uma época com algo que evoluiu de outra época. Por exemplo, a pessoa ela quer comparar a carroça com um carro, entendeu? A pessoa ela quer comparar um disquete com um pendrive, ou nem é mais pendrive, com a nuvem da internet, entendeu? E, então é só uma comparação de evolução de tecnologia. O drywall ele é a evolução tecnológica da construção civil. E hoje em dia existem até mais evoluídas que o drywall. Então, assim, não tem como você estipular qual é o mais caro e qual é o mais barato. Bom, pessoal, então é isso. Para finalizar, trouxe aqui de volta então a imagem que me incentivou a responder a pergunta sobre a diferença entre os dois e deixar aí para vocês essa imensa possibilidade que o drywall traz na construção, né, no processo criativo do projeto arquitetônico, não só funcional como criativo e, enfim, lúdico, o que você precisar. Eu achei muito interessante esse projeto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Aproveita que você está aqui e vai lá no nosso perfil no Instagram e no Facebook, @reformar.ingá. A gente faz gerenciamento de reforma e obra aqui em Maringá e região. Até o próximo vídeo, pessoal.